Bom, Mas eu tô bom, e você? aí, cara. Melhor vira pagode, né? Aí que fica bom, né? Aí Saudades, fica bom, inclusive. aí fica bom mesmo. Só Gente, marcar, ó. falando. Não, estamos de quarentena, cara. Tá a fim de pegar coronga, não. Deixa eu falar, gente. Eu não sei se que hora que o policial vai entrar, mas na dúvida, vamos fazer assim, ó. Deixa todo mundo que já tá aí, vai colocando o nome e a série no chat, que se ele não entrar, provavelmente já fica salvo, tá? Que aí eu tenho acesso, tá? Certo? Então, vou pegar uma folha aqui pra gente começar. Beleza, beleza. Então, gente, na última aula, no anterior, né? Eu. Ó, vamos mutar o microfone aí, Bia, gente. Eu tava falando da associação em paralelo, não é? Ninguém lembra? Não, Associa. Eita! Associação de resistores em paralelo. Vamos zoom nesse aqui. Associação de resistores em paralelo. Expliquei para vocês, né? A diferença entre resistores ligados em série e resistores ligados em paralelo. Até falei sobre os nós do circuito, né? Nó é o ponto onde a corrente se divide. Se a corrente se divide, está em paralelo. Esse ponto onde está se dividindo, né, é um nó, chamado de nó, certo? Nesse desenho aqui temos 4 resistores. Eles estão em paralelo. Se vocês verem, eles têm pontos que a corrente se divide, então está em paralelo. Vamos dar valores para esses resistores. Vou chamar esse aqui de 6 ohms, esse aqui de 3 ohms, esse aqui de 1 ohm, esse aqui de 2 ohms. Certo, então aqui temos valores. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que tanto na associação em série quanto na em paralelo, a ordem não interfere, tá? Eu posso considerar 6, 1, 2, 3. Né? Eu posso considerar aqui 3, aqui 6, 1, 2. No caso, esses 4 resistores, eu posso colocar eles de várias formas. Tá? A ordem não importa, tá? Para associação, quando a gente está trabalhando com resistência equivalente, a ordem não importa, tá bom? Não vai importar nunca. Nem em série, nem em paralelo. Lá em série, se fosse em série, a gente ia somar, né? 6 mais 3 mais 1 mais 2, que eu poderia somar 6 mais 2 mais 1 mais 3, né? Também não, a ordem não interfere. Isso a gente, quando fala de resistência equivalente, tá? Então hoje a gente vai trabalhar a resistência equivalente da associação em paralelo, porque a gente já viu aquelas propriedades, tá? Quais são aquelas propriedades? É o que diz que a corrente na associação em paralelo, ela vai se dividir, certo? E a tensão do circuito vai ser a mesma em todos os resistores. Diferente da associação em série, né? Na associação em série, a gente tem a corrente mantendo a mesma o circuito todo e a tensão se dividindo. Um é um inverso da outra, não é? Lembra? Certo? Espero que lembre. Qualquer dúvida pode mandar aí no chat também, tá? Então é o seguinte. Se isso aqui fosse em série, era só somar, igual eu falei agora, né? Mas não está em série, está em paralelo. Quando está em paralelo, o que a gente faz? Alguém sabe? Alguém já estudou? O
que a gente faz quando a gente tem resistores em paralelo? Calcular a resistência equivalente. Primeira coisa que eu posso falar para vocês é que não soma, tá? Não posso somar 6 mais 3 mais 1 mais 2. Não tem jeito, fica errado. Entretanto, a resistência equivalente é um tipo a resistência equivalente da associação em paralelo é um tipo de soma, só que ela é uma soma dos inversos. O que que isso significa? Que para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, eu só posso somar se for o inverso. Isso a gente escreve da seguinte forma: 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. E quantos resistores vocês tiverem em paralelo. Espera aí que eu vou fechar a janela aqui que a vizinha tá gritando. A vizinha tá ali falando que o sobrinho não gritou, mas ela tá gritando para falar isso. Enfim. Gente, essa aqui é a fórmula, tá? Se a gente fosse lembrar lá da resistência em série, a resistência equivalente, né? Série R1 mais R2 mais R3, mais quantas resistências em série vocês tiverem. Olha só, quando a gente compara as duas, elas são parecidas. Se a gente olhar só a parte de baixo, é igualzinha lá, R equivalente, é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. A questão é que a gente está trabalhando com os inversos. Eu inverti a fração, né? Aqui embaixo daqui a gente tem 1, né? De todos os números, a gente inverteu. Quando a gente inverteu, então a gente está agora calculando a resistência equivalente em paralelo. Certo? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos substituir esses valores. No caso aqui eu tenho 4 resistências, né? Ficaria assim nessa fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1. Pode ser o 6, mais 1 sobre R2. Pode ser o 3, mais 3, né? Mais 1 sobre R3. No caso, pode ser o 1, mais 1 sobre R4. Pode ser o 2, certo? Gente, como é que a gente faz agora essa soma de fração? Vocês lembram? E aí? Tira o mínimo múltiplo comum? Tira o mínimo. Isso. Exatamente. A gente vai tirar o mínimo de 6, de 3, de 1 e de 2. A gente tira o mínimo, para lembrar, é assim, ó. 6, 3, 1, 2, coloca tudo junto, passa atrás e vai dividindo por números primos, né? A gente começa pelo 2. 1 nem precisa colocar, né? O 6 divide por 2? Sim, dá 3. O 3 não repete, 1 já foi, e o 2 dividido por 2 é 1. Agora, vai ser O mínimo é 6. 3. Aqui dá 1, 1, 1, 1. A gente multiplica, né? 2 vezes 3, 6. Exatamente, lá o mínimo múltiplo comum de 6, 3, 1 e 2 é 6. Agora, não podemos esquecer da ordem. Ó. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Que a gente pode somar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar 1 sobre R equivalente é igual a 12 dividido por 6. E aí, gente, o que a gente pode fazer aqui? Simplificar por 6. A gente pode simplificar, mas antes de simplificar, vamos... nem todas as frações dá aqui certinho, né? Porque 12 dividido por 6 dá um número inteiro. Mas nem sempre vai dar. Vamos fazer como se não estivesse dando esse resultado exato, tá? Porque aí daria para fazer com qualquer outra fração. Que é o seguinte, toda vez que a gente tem essa forma aqui escrita desse jeito,
Aqui a gente tem uma incógnita e 3 números, né, que já está aqui escrito. É como se tivesse um X aqui. E a gente resolve esse Dá pra X. multiplicar cruzado? Multiplicando cruzado? Exatamente, só multiplicar cruzado. Aí vai ficar assim, ó. R equivalente vezes 12 dá 12 R equivalente, certo? É igual a 6 vezes 1, 6. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 6 dividido por 12. Viu que inverteram agora? Né? A gente poderia pensar assim na matemática. Ó, se eu inverter o R equivalente com 1, vai ficar R equivalente sobre 1, certo? Se eu inverter de um lado, eu tenho que inverter do outro. Né? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Aí eu poderia inverter também o 12 com 6, fica 6 sobre 12. Tá? Mas na dúvida, multiplica cruzado, a gente chega no mesmo resultado. 6 dividido por 12, vamos simplificar por 6, igual o Jonathan falou. Né? 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 1 sobre 2 é meio, que a gente pode colocar como 0,5. Ficar mais direto. Ou meio, ou 0,5 é a mesma coisa. Essa é a resistência equivalente. Gente, o que eu quero que vocês entendam agora é a diferença. Se fosse em série, seria 6 mais 3 mais 1 mais 2, que dá 12, certo? Seria 12 ohms, se tivesse em série. 12 ohms. Como está em paralelo, foi 0,5 ohm. Tá? Na associação em série, a resistência equivalente é sempre maior. E na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor, certo? Sempre vai ter essa diferença. Só que a gente pode ir mais além, para ficar mais fácil de vocês entenderem, se vocês quiserem anotar aí, que é o seguinte. Na associação em série, o valor da resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência que você tinha no circuito. Tá? Se fosse a resistência equivalente em série 6 mais 3 mais 1 mais 2, a resistência equivalente seria 12, que é maior do que 6, que é a maior resistência que a gente tinha. Tá? Na associação em paralelo, o valor da resistência equivalente é sempre menor do que o menor número de resistência que você tem. A gente tinha 6, 3, 1 e 2. A resistência equivalente é 0,5. Menor do que 1, que era a menor que a gente tinha. Tá? Professor, Oi? então não vai ter casos onde o paralelo vai ser maior que o Não. menor deles. Não vai ter caso. Nenhum. Não, sempre vai ser Nenhuma menor. possibilidade. Nenhuma possibilidade, certo? Sempre vai diminuir. A associação em paralelo serve para diminuir o valor da resistência. Então é impossível ela dar maior, tá? Professor, Certo? teria como mais ou menos, tipo, juntar os dois? Juntar série e paralelo? É. Tem, que é o que a gente vai ver a próxima matéria, que é a associação mista. Não. E é ela que vai cair no Enem, tá? Mas a gente tem que aprender separado, porque num circuito misto, a gente não tem uma nova fórmula, né? A gente vai trabalhar na parte do circuito que está em paralelo, a gente trabalha essa parte aqui. Na parte que está em série, a gente trabalha a parte de série, tá? Certo? Só que eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Para facilitar a vida de vocês, a gente nunca vai usar essa fórmula, tá? A gente precisa saber, tá? Você pode usar se você quiser, mas comigo, toda vez que a gente for fazer, a gente nunca vai usar ela. Porque existem outras formas que eles fizeram para simplificar a nossa vida. Porque uma continha dessa tem que tirar mínimo, fazer aquele divide, multiplica cruzado. Isso dá muito trabalho, né? Demanda tempo. Porque aqui no caso eram 4 resistências, mas imagina se fossem mais, né? Se fosse 10, certo? Então existem formas mais simples de a gente fazer. Que a gente vai fazer agora, certo? Então essa aqui, primeira folha. Daqui, alguém tem dúvida? Não. 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 Beleza, que bom, tá top. É o seguinte, existem 2 casos específicos que a gente pode fazer a associação, a resistência equivalente de uma associação em paralelo, sem ter que fazer aquela forma. Que é o seguinte, vou anotar aqui casos específicos. São específicos, mas a gente vai usar para todos os circuitos. A questão é que, no primeiro caso específico, ele serve para fazer
a resistência equivalente de apenas duas resistências. Resistências em paralelo. Quando eu tenho duas resistências em paralelo, eu não preciso fazer essa fórmula aqui, né? Eu tenho uma fórmula mais simples, que é o seguinte. Resistência equivalente é igual, a gente costuma chamar ela de produto pela soma, né? Se são duas resistências em paralelo, eu tenho R1 e R2. A gente faz o produto pela soma delas. O produto é a multiplicação e divide pela soma. Certo? Muito mais simples do que ter que tirar mínimo, tá? Ter que fazer aquelas outras coisas que a gente fez. Só que nesse caso aqui é só para duas resistências. Se a gente tivesse duas resistências em paralelo, a gente poderia usar essa forma. Ô, professor, mas e se a gente tiver mais de uma resistência, como foi o caso daquele exemplo ali? Se a gente tiver mais de duas, né? No caso 3, 4, que é o caso daquele exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer de duas em duas, tá? É assim que funciona. Por isso que esse caso específico, ele pode ajudar até quando a gente tem mais de duas resistências. A gente vai fazendo de duas em duas, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum valor numérico aqui para a gente fazer. Vamos fazer usando essa fórmula. Se a gente tivesse duas resistências, e essas duas resistências fossem assim, ó, essa aqui de 10 ohms, essa aqui de 15 ohms. São duas resistências, elas estão em paralelo. Eu não preciso fazer 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. Tirar mínimo de 10 e 15, a gente pode partir direto para a conta, que é 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. A resistência equivalente, então, vai ser 10 vezes 15, que dá quanto? Só acrescentar um zero, né? 150. Dividido por 10 mais 15, e aí? Fica 25. 150 dividido por 25? Divide, né? 150 dividido por 25 dá 6 ohms. Certo? E aí, gente? Mais fácil, não é? Em duas linhas aqui a gente Sim, simplificou o que a gente teria feito aqui. Teria que tirar o mínimo de 10 e 15. Depois a gente colocava, né? Fazia 10, o mínimo de 10 e 15 dividido por 10 vezes 1 e assim por diante. Dá muito trabalho, assim é muito mais simples. Tá? Então sempre que tiver duas resistências, a gente joga nessa forma aqui, tá? Mais simples. Se tiver mais de duas, vai de duas em duas, tá? Porque no caso a gente agora pode substituir essas duas por uma de 6 ohms, tá? Aí a gente redesenha o circuito. Daqui a pouco a gente faz isso. O segundo caso específico é o mais simples de todos. E se você não lembrar dele, as suas contas vão ficar muito mais difíceis. Mas quando você lembra, ele simplifica quase todos os circuitos, porque em vestibular, eles usam muito o segundo caso específico para facilitar as suas contas. E para saber se você sabe fazer mesmo, né? Porque se você entender o conteúdo, você vai lembrar desse segundo caso e vai conseguir fazer a questão muito mais rápido do que uma pessoa que está no nível mediano, que são para qualquer quantidade de resistências em paralelo, mas essas resistências são iguais. Quando a gente tem resistências em paralelo e elas são iguais, a gente tem uma fórmula específica para elas. A fórmula da resistência equivalente, quando a gente trabalhar com resistências iguais, é só eu pegar o valor de uma resistência, né? Se elas são iguais, se fossem resistências de 10 ohms iguais, eu ia pegar o valor de uma, que é 10, e dividir pela quantidade de resistência que a gente tem. Vamos fazer assim. Se a gente tivesse 3 resistências de 30 ohms, que são iguais e estão em paralelo. A gente não precisa jogar nessa forma. A gente não precisa fazer de duas em duas, porque elas são iguais. É só lembrar dessa formulazinha, que fala o seguinte: se as três são iguais, eu vou pegar o valor de uma, né? São 3 de 30, eu pego só uma.
30. E divido pela quantidade. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 resistências. 30 dividido por 3 dá 10. 10 ohms. Essa é a resistência equivalente das 3 iguais, certo? Mais fácil também, né? Você está vendo aí, né, Eulália? Que nos dois casos você percebeu que a resistência de 6 ohms é menor do que a menor, que era 10. Tá? Professor, Oi. Percebi. mas por exemplo, se eu não lembrar desse segundo caso aí, ó, se eu fizer o primeiro, vai dar certo também? Vai, aham. Se você fizer aqui, ó, 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30, você vai tirar mínimo de 30, 30, dá 30. Quando você for fazer, você vai chegar nesse resultado aqui e vai dar 10 do mesmo jeito, tá? No Então, caso, se beleza. fosse para fazer nessa fórmula com resistência iguais, até essa fórmula fica mais simples de fazer, porque os números vão começar a se repetir, tá? É mais simples também. Mas, se você lembrar que são iguais, é só você pegar o valor de 1 e dividir, é mais rápido ainda, né? Bem mais rápido. Certo? Beleza, então. E sim. E até aqui, vocês têm dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Então, gente, Não. eu acho que a gente pode fazer agora aquele primeiro exemplo de outra forma. No caso aqui, a gente vai fazer uma conta só. E o resto de cabeça, se Deus quiser. Aqui é 6 ohm. Aqui é 3 ohm. Aqui é 1 ohm. E aqui é 2 ohm. Lembra que eu falei que a ordem não importa, né? Mas eu coloquei igualzinho, ó. Igualzinho tava. 6, 3, 1 e 2. 6, 3, 1 e 2. Estão em paralelo. Vamos fazer sem fazer a soma dos inversos. Vamos começar assim, ó. Eu tenho alguma resistência igual aqui? Não, não tenho. Então, não posso fazer aquele segundo caso específico. Mas, olha só. 6 e 3 são diferentes, mas são duas só. Se a gente pegar só as duas e fazer um produto pela soma, vamos lá. É equivalente igual a 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18. 6 mais 3 é 9. 18 dividido por 9 dá 2, né? 2 ohms. Então, agora a gente pode pegar essas duas resistências aqui e substituir por uma só. Eu tiro a de 6 e a de 3 e coloco uma de 2 ohms. E as outras continuam. A gente tem uma de 1 e lá na frente a gente tem outra de 2. Entenderam o que eu fiz aqui? Peguei as duas, transformei em uma equivalente, substituí ela aqui. As outras duas a gente continuou lá como era. Professor, Certo? Ótimo. Oi. Entendi. Oi, pode falar. professor, aí é outra forma de fazer ou seria outro exercício diferente dos outros? Não, é outra forma. É o mesmo circuito, né? Só que aqui é a fórmula geral. Agora eu estou ensinando vocês a fazer ela de uma forma mais rápida, né? Mas E se mais fazer simples. da outra também dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. A gente vai chegar no mesmo resultado. A gente tem que chegar no 0,5, que a gente chegou aqui, tá? Certo? Agora, gente, se vocês olharem, a gente tem resistência igual? Tem. Tem. Olha, eu tenho resistência igual, então eu posso jogar naquele segundo caso. O segundo caso fala que eu pego o valor de uma, que é 2, né? Ah, mas ela está distante uma da outra. Lembra que eu falei que a ordem não importa? Esse 2 pode estar aqui, tá? Tanto faz. Então a gente só esquece esse e considera os dois que são iguais e está em paralelo. Então a gente pega o valor de 1, que vale 2, e divide pela quantidade. Eu tenho quantas resistências iguais? 2. Eu espero que mais para frente vocês façam assim, ó. Vamos ver se vocês me acompanham. Eu tenho duas resistências iguais, 2 dividido por 2 é 1, aí vai sobrar duas resistências iguais de 1. Vai ser 1 dividido por 2, 0,5. Pronto, Eu deu o falo resultado de fazendo cabeça. direto? Isso.
Vai fazer de cabeça. Agora não vamos fazer de cabeça, vamos fazer escrito, ó. Eu tenho duas resistências iguais de 2 ohms. A resistência equivalente para as duas resistências iguais, eu pego o valor de uma, que vale 2, e divido pela quantidade. São duas. Dá 1 ohm, certo? Então a gente pode pegar essas duas resistências, de 2 e substituir por uma de 1 ohm. E ainda tem aquela de 1 ali que sobrou, né? De 1 ohm. Agora a gente tem duas resistências iguais de 1 ohm. O que a gente faz quando a gente tem resistências iguais? Eu pego o valor de uma, que vale 1, e divido pela quantidade. São 2. Então a resistência equivalente 0,5 ohm. Certo? Agora, professor, você vai Oi. colocar exercícios fáceis que nem esse na prova? Uai, a maioria é fácil sim, gente. Tá? Pode ficar de boa. Então O agradeço. negócio é decorar as duas propriedades. É fácil se vocês saberem as duas propriedades, né? Porque se não lembrar delas, você vai ter que jogar nessa aqui, tá? Nem sempre vai ser simples igual foi essa, tá? Às vezes pode dar uma complicadinha, tá? Complicada é se você fizer assim. Porque se você fizer nas duas propriedades, ela fica muito mais simples, tá? Olha só, a gente fez 3 contas. Ela só ficou grande porque eu redesenhei para ficar mais fácil da gente enxergar, né? Mas se você conseguir redesenhar na cabeça, você nem precisa fazer o desenho aqui. A minha sugestão é não No, fazer na ma cabeça, para não confundir. Faz escrito, tá? Professor, no Oi. máximo 4 linhas. pode vir com o número de vírgula, por exemplo? Pode, aham. Pode vir Ai, resistência com o número com vírgula. E outra coisa que pode acontecer é vir resistência com aqueles prefixos. Tipo assim, ó, uma resistência vale Vai dificultar, então, é na unidade de medida. 10 kΩ, tá? A questão é que se você estiver trabalhando com várias resistências que têm o mesmo prefixo, você nem precisa mexer nele, você só mexe no número, tá? Todos os circuitos que vêm com prefixo, vocês vão perceber que não vai ter outro prefixo lá, tá? Vai ser sempre quiloohm. Aí a conta você faz igual, você esquece o quiloohm, finge que ele é só uma unidade e no final você coloca ele. Você não pode esquecer de pôr ele no final, né? O quilo. Mas é o mais difícil assim, que pode complicar. Você ter mais de uma resistência escrita assim. Ó. Você tem aqui, ó, 2,5 kΩ. Olha o número com vírgula e o quilo. Aqui você faria 10 vezes 2,5 dividido por 10 mais 2,5. Você acha o valor da resistência em quiloohm, tá? O que não pode acontecer é se ter uma resistência aqui em quiloohm e a outra sem o quilo. Assim, pode acontecer, só que aí você não pode fazer desconsiderando o quilo, né? Você tem que tirar o quilo. E lembrando que o quilo é 1.000. Se é 10 quilos, é 10.000, tá? Certo? Se é 2,5 quilo, é 2.500, tá bom? Isso é coisa básica, né? Espero que vocês lembrem, tá? Mas se não lembrar também é fácil de perceber. É só dar uma lidinha, dar um Google, certo? Gente, até aqui vocês entenderam? Sim. Sim. Já Vocês, pintei até a tela. Perfeitamente. vocês conseguiriam fazer em 3 continhas básicas? Sim. Espero que sim, né? É muito fácil, né? Provavelmente. sim. Provavelmente. Se alguém já deu uma olhada na lista de hoje, né, que eu lancei lá no sistema, lancei agorinha, ela é uma lista só de associação de resistores, tá? Eu espero que nela vocês pratiquem essas propriedades, né? Os 2 casos específicos. Se quiser tirar um print, aí, ó, tá aí, os 2 casos específicos, as 2 fórmulas. Essa é a fórmula, né? Esse é exemplo. Essa é a fórmula. Esse é exemplo, tá? Não confundam, certo? Espero que todos tenham entendido. É essencial vocês entenderem isso, gente. Porque se vocês entendem isso, a partir de agora vocês estão aptos a fazer um circuito misto. Mas a gente vai ver mais pra frente, não precisa se desesperar, tá? Beleza. Não se desesperem, certo? Gente, então acho que a gente pode encerrar por hoje para não sobrecarregar vocês.
Eu espero que vocês façam a lista de exercício agora. E qualquer dúvida pode mandar lá no WhatsApp, tá? Eu falei para vocês podem fazer assim, mas nessa lista aí vamos tentar fazer sem ser dessa forma. Vamos tentar usar os casos específicos. Isso significa que mesmo quando a gente tiver mais de 2 resistências, vai lá de 2 em 2, fazendo produto pela soma, tá? Vai lá e faz sempre produto pela soma. Aí você redesenha o circuito para não confundir, porque até você dar conta de fazer de cabeça, é bom treinar escrevendo, tá? Porque de tanto você fazer e redesenhar, você vai começar a ver que você consegue imaginar já e fazer de cabeça. Mas não inverte as coisas, tá? Não começa fazendo de cabeça, porque você vai confundir. Sempre que você fizer de 2 em 2, você vai lá, tira as 2 e substitui a que você calculou. Para ficar mais fácil de enxergar, às vezes para mudar uma resistência de lugar, como a gente fez aqui, ó. A gente não precisou fazer o de 2 e 1, a gente pôde fazer o de 2 e 2. Deu um homem, tá bom? Gente, então se não tem dúvidas, é isso. Coloca a primeira folha aí para me tirar print, fazendo favor. Sim, senhora. Aí, obrigada. Não sei quem pedir, mas Acho que é a agradeço. Aproveitei também. Oi. E a questão da frequência lá que o pessoal ia entrar? Ué, pois é, né? Achei que ia entrar, Na não aula de entraram. biologia também eles não entraram. Falaram que ia entrar, mas não entraram também na aula de biologia. Acho que eles estão se organizando ainda, porque tem muita aula que acontece ao mesmo tempo, né? De várias Então turmas. tá bom, então. Eu porque acho eu tava Acho que eles estão se fazendo- organizando. fazendo uns negócios aqui, por isso que eu não liguei a câmera. Não, de boa. Mas, assim, nas minhas aulas, vocês sabem que não precisa ligar a câmera. A gente vai ligar só se ele pedir mesmo, tá? Eu Ô, espero que ele não Alexandre. peça. Ele podia fazer a chamada direto no chat, né? Eu não sei como é que vai ser ainda, tá? Oi, Ô, Felipe. Alexandre, o terceiro ciclo agora, essa semana já começou? A atividade dessa semana já é pro terceiro ciclo, tá? Essa matéria que a gente nem tinha visto ainda no segundo ciclo, tá? Ela é todo dia nova, tudo novo, certo? Beleza. Então, gente, aí, ó, até algumas pessoas mandando ainda o nome, quem não mandou já manda agora, que a gente já vai encerrar, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Até semana que vem. Qualquer dúvida, chama lá, tá? Valeu, falou! Falou!